ora ao Criador pra me perdoar. Colocar no teu coração. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor, queridos. É sempre uma honra, um privilégio, também uma responsabilidade poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu queria que você estendesse a sua mão para cá e vamos orar. Pai, eu me coloco nessa noite apenas como uma ferramenta, Senhor, apenas como instrumento, Senhor, porque a mensagem, Senhor, sempre é muito mais importante que o mensageiro, Pai, porque a mensagem, a Tua palavra é que faz a diferença, a Tua palavra é que muda a história, a Tua palavra é que transforma, a Tua palavra, Senhor, muda uma vida, tira ela do inferno e leva ela para o céu. Então nesta noite, Pai, abre o céu sobre esse lugar, Pai, que eu apenas seja um instrumento, uma ferramenta, que eu diminua e que Tu cresça nesse lugar, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento entregar o controle total e absoluto, Espírito Santo, a Ti. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Gilmar me ligou hoje. Ele já tinha me dito: ó, Sérgio, prepara algo que você vai pregar a qualquer hora. Mas a gente sempre pensa que é mais para frente, mas a gente vai. E a palavra que Deus me deu hoje tem um título interessante. Porque essa palavra, eu já ministrei ela anteriormente, e é uma palavra que tem falado profundamente comigo em momentos de situações muito difíceis. E eu lembro que uma vez o pastor Marcos havia me convidado para pregar lá em Dom Joaquim, e eu busquei a Deus, de verdade, busquei mesmo. E você sabe que a Bíblia tem 66 livros, tem 31.102 versículos, são mais de 330 mil palavras, mas tem dia, não sei, os pregadores sabem, parece que nada encaixa. E eu orei, jejuei, busquei a Deus. Eu tinha umas 2 semanas para preparar a palavra e não vinha. E eu, como sou do tipo organizado, gosto das coisas tudo certinho, fiquei muito preocupado, fiquei meio que quase que desesperado, né? Porque cada um tem um estilo, né? E eu disse assim, ó: Senhor, eu não sei o que fazer. O que fazer quando não sabe o que fazer? Eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo. E o Espírito Santo me disse exatamente o título da mensagem que tu vai ministrar. O que fazer quando não sabe o que fazer? Aí eu disse: tá, agora que eu não sei mesmo, né? E daí eu disse: então me dá na palavra. Porque parece que o Espírito Santo tem me confundido mais do que confortado, né? E ele me levou esse texto. E eu quero compartilhar com vocês. Êxodo, capítulo 14, versículos 10 a 16. E essa é uma palavra que sempre tem falado muito ao meu coração em momentos que a gente fica meio perdido. Então, você abra lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14, do versículo 10 até o 16. Uma passagem muito conhecida, a travessia do Mar Vermelho. E esse foi um momento crítico no ministério de Moisés, onde Deus deu a direção. E eu passo a ler então. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para tirardes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito? Dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir ao egípcio do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Até aí tá bom. Glória a Deus. É um texto muito conhecido, é um texto que nos remete
Eu me imagino, às vezes, no meio daquele mar vermelho, ou próximo ao mar vermelho, antes, e eu começo a imaginar aquela situação daquele povo. De um lado, os cavaleiros, os egípcios. De outro, um mar que até então nunca tinha se aberto. Nunca. Mas eu quero começar contando para você um pouquinho, só para uma pequena introdução. O nascimento de Moisés já foi um milagre. O nascimento de Moisés já foi um milagre. O povo egípcio ficou preocupado com o povo hebreu que estava crescendo demais. E ele deu ordem às parteiras, 2 parteiras, né, que a gente nem lembra o nome direto delas, mas está escrito na Bíblia, Sifrá e Puá. Significa beleza e esplêndida. Sifrá, beleza, e Puá, esplêndida. Então, elas fizeram algo muito bonito e foram esplêndidas naquilo que fizeram. E essas parteiras eram para matar todo hebreu que nascesse. Elas tinham ordem, inclusive, claro que poderiam pagar com a própria vida. Mas elas desobedeceram ao faraó por alguns minutos. Ele chamou ela disse, que é isso que fazeis? Não, mas ela disse, as hebreias são vivas. Antes de nós chegarmos, elas já dão à luz. E os meninos nascem. E eu imagino, mas é claro que elas estavam lá. Eu imagino quando Joquebede chega para Anrão, que era o marido dela, e diz assim, olha, a menstruação passou. Eu acho que eu estou grávida. E eu imagino aquele pai dizendo assim, não, mas Joquebede, Deus vai guardar, deve ser uma menina. Porque se for menino, não vai ter que morrer, vai ter que ser jogado no rio, vai ter que ser... Vamos ver, nós vamos orar e vai ser menina. E passa-se. Imagina o dia da concepção. Aquela época não tinha ultrassonografia. E Anrão deve dizer, não, nós oramos, Joquebede, fica tranquila, todo marido gosta de confortar a esposa, vai dar tudo certo. Porque o homem é o porto seguro da esposa, ele tem que estar lá. E eu imagino Anrão lá do lado de fora, e Joquebede tendo aquela criança. E aquela mulher, aquela parteira, tinha um cutelo na mão, que era uma faca, que ela cortava o cordão umbilical. Eu imagino que aquela mesma faca, ela tinha que matar a criança. A faca, se fosse menina, podia deixar, mas se fosse um menino, eu imagino que aquela mesma faca tinha que matar o menino. E eu creio que naquela hora o Espírito Santo de Deus tocou naquela mulher e disse, não, esse você não vai matar, porque esse eu tenho propósito, aleluia. Moisés, antes de nascer, assim como eu e você, já tinha um plano de Deus para ele, aleluia. E naquele momento, quando ela levantou o cutelo, o Espírito Santo tocou nela, disse, não vou matar. Eu imagino ela dizendo assim, e a Joquebede, você mãe que teve seus filhos, imagina, dizendo, não, por favor, não mata, deixa ele viver, clamando. Até talvez o Anrão clamando por uma serva, e era desonroso para o homem naquela época, se ajoelhar para uma mulher, mas eles devem ter feito isso, e aquele menino nasceu. E você sabe a história, essa criança não podia aparecer, essa criança não podia pegar sol, essa criança, ela não podia chorar, porque alguém podia ver que tinha um menino lá, e ele seria morto. Imagine a situação daquela família. Moisés lá, era uma criança que não tinha nem nome, não podia ter nome, porque o nome dele foi dado depois, não tinha identidade. E assim começou a história desse homem, Moisés. E ela é jogado no rio, você sabe, a filha do faraó acaba pegando, e a mesma mãe cuida dele. Mas assim começou uma história de um homem que foi tremendamente usado por Deus, com o propósito divino desde o começo, assim como você. Talvez eu esteja falando com você, que não era nem para ter nascido, teve complicações na gravidez da sua mãe, mas Deus permitiu que você estivesse aqui, porque Ele tem propósito, aleluia. E eu fico imaginando essa situação, e Moisés, ele é escolhido, ele para ser príncipe do Egito não foi, ele era para ser sacerdote midiano, foi, e ele foi escolhido para libertar o povo de Israel. E você conhece a história, foram pragas para o povo do Egito, eu não vou contar todas elas, senão o tempo vai nos comer muito tempo aqui, nós não vamos chegar no objetivo, é só para você saber onde chegarmos. E chega um momento que ele tira o povo do Egito, e Deus tinha dito para ele, olha, leva, só não passa pelo caminho dos filisteus, passa pelo caminho mais longe, porque para que o povo não passe pelo caminho dos filisteus e desista da luta e volte para trás. Deus sabia. Você sabia que Deus conhece muito bem o seu povo?
sabe das tuas fraquezas, sabe aonde você pode cair. E Ele tenta te tirar dessas coisas, porque Ele sabe o tamanho da tua fé e o tamanho da minha fé. O que eu posso suportar e o que eu não posso suportar. E Deus parece que faz um caminho fora da casinha, né? Eu diria nem fora da casinha, já fora do terreno, né? Fora da chácara, né? Como se diz na gíria aí, né? Por quê? Dá na frente do mar. Como? Um povo que resolve, não tinha, né? Embora na frente do mar, parecia que Moisés estava perdido. Parecia. E nesse momento, eu imagino Moisés, Deus tinha falado com ele, mas chega um momento que você vê de um lado todo um exército para exterminar o seu povo, e de um lado, na sua frente, o Mar Vermelho, que até então nunca tinha se aberto, nunca tinha se ouvido que um Deus poderia abrir o Mar Vermelho. Imagine você lá, eu lá. E nesse momento, eu pergunto, deve ter passado na cabeça de Moisés, o que fazer quando não sabe o que fazer? Às vezes você tem a palavra, Deus fala contigo, mas chega um momento crucial da minha e da tua vida, que nós vamos aprender alguns pontos que Deus mostrou na palavra, do que fazer quando não se sabe o que fazer. Vai chegar um momento na tua vida, chegou na minha, que mesmo a gente recebe palavra, mas parece que dá um branco na gente. Parece que dá um branco. E a gente fica meio que paralisado. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto está no versículo 13, que diz assim, ó, eles estavam reclamando, né? Moisés disse ao povo, não temais. Primeira coisa, quando você não sabe o que fazer, você deve controlar o medo. Uma pessoa medrosa, ela não vai agir direito, ela vai agir precipitadamente, ela vai ficar desesperada, vai ser precipitada. Acontecem algumas coisas na vida dela. E a Bíblia escreve assim, ó, Deus ajuda os fracos. Mas você não vai ver escrito na Bíblia que Deus ajuda os covardes. Você não vai ler na Bíblia que Deus ajuda os covardes. Deus ajuda os fracos. Fraqueza todos nós temos. Então a primeira coisa, quando acontece uma situação difícil na tua vida, que você não sabe como agir, você não sabe como proceder, controle seu medo. O medo, ele provoca então desespero. O desespero diz para você assim, olha, volte para a escravidão e morra. É isso que o desespero diz para a gente, no caso para eles lá. O medo provoca então a covardia, diz assim, ó, abandone tudo, faça o acordo. Eles são mais fortes. Também provoca precipitação. Faça alguma coisa, age imediatamente, corre, faz alguma coisa, briga, mas precipitadamente. Também provoca, nos paralisa. Nossa vida é travada pelo medo. Quantas e quantas vezes nos retiros nós trabalhamos esse assunto. Alguns medos, alguns traumas que nós temos, e a nossa vida trava. Eu não sei se você sabia, mas existe o cachorro e o cavalo, eles percebem quando você tem medo. Nós soltamos um cheiro, um odor imperceptível ao olfato humano. Você pode ver, às vezes você chega no terreno de alguém, aí está aquele jaguarinho, aquele cãozinho pequenininho lá, e você está com medo e o cachorro percebe. Por quê? Você solta um odor imperceptível ao olfato humano, mas você está dando um sinal para ele que você tem medo. O cavalo também, já foi até pregado pelo pastor Silmar Coelho, aqui também eu ouvi uma pregação dele, que o cavaleiro tem que bater no cavalo, estupar, aquele menino vai lá para domar. Se ele souber que você tem medo, ele pode te derrubar. E o inimigo é a mesma coisa. Quando ele percebe que há uma ponta de medo em mim e você, ele quer te paralisar, quer que você haja precipitadamente, ele quer travar a minha e a sua vida, que nós ficamos desesperados e que nos acovardamos. Então a primeira coisa, eu não sei o que fazer, está dando tudo errado, eu orei, eu busquei a Deus, Deus até falou no culto comigo, mas não está acontecendo, e a situação parece que se agravou. Agora eu só vejo de um lado
uma situação muito difícil e outra situação de morte. Primeira coisa, perca o medo. Controle o seu medo. Segunda coisa, do que fazer quando não sabe o que fazer. Aquietar-se. Moisés, ainda nesse mesmo versículo 13, ele diz assim, ó: não temais, estais quietos. Eu estava aqui no banco, eu sabia que eu seria pregar, mas eu estava inquieto, estava lá meio nervoso. É normal, todo pregador que chega aqui a gente treme. E estava assim, aí eu pensei, opa, eu vou pregar sobre isso, eu tenho que esse conselho tem que ser para mim. Mas a gente esquece tão fácil, né, o que a gente prega, né? E daí, então, aquieta. Porque dificilmente uma pessoa quieta, ela vai fazer alguma bobagem, ela está quieta. Agora está inquieto, está nervoso, está lá, capaz de fazer uma bobagem. Chega alguma situação, ela age precipitadamente, né, usa o medo. Então, quando você já orou, Deus já falou contigo, Deus já deu direção, e olha que Deus dá. Quantas vezes nós viemos aqui, não sabemos, Deus dá uma direção, só que a gente quer que o pastor prega hoje, e saindo do culto já acontece. Existe um tempo para acontecer algumas coisas na nossa vida, que esse é o momento que a gente tem que nos aquietarmos. No muito barulho, nós não conseguimos descansar. Quando você não está em paz, as vozes que você ouve geralmente não provêm de Deus. Você ouve todo mundo. O Pelé dizia que a voz do povo era a voz de Deus, né? Nós sabemos que isso não é verdade. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Deus, ele fala comigo, fala com você de uma maneira toda particular. Geralmente fala através da palavra. Fala dos pregadores. Fala de diversas maneiras. Então, se você está numa situação difícil, não sabe o que fazer, você já controlou o medo, aquieta-te. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você não se aquieta, começa a falar, o que é costume? Um hábito. Você vai ter hábitos não legais, hábitos não muito bons. A Bíblia também diz em Filipenses, capítulo 4, no versículo 7, no 8 e no 9, algo muito tremendo. Ele diz assim, ó: e o Deus de paz, que Deus é um Deus de paz. O que é paz? Se você está com medo, você tem que controlar esse medo, aquietar para ter paz. E o Deus de paz, que excede a todo entendimento, está dando tudo errado, parece que o couro está comendo nas tuas costas, você ainda mantém a paz, porque você tem um Deus de paz. O Deus de paz, que excede a todo entendimento, e ninguém está entendendo nada, mas você está crendo, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E no 8 ele fala da mente. Até aí você tem que controlar os seus nervos, sua alma, seu espírito. E ele fala da mente. E ele fala de 8 coisas ali, que se você pensar nisso, você vai guardar o teu coração, guardar a tua alma. Ele diz: no demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, você tem que pensar no que é verdadeiro. Tudo que é honesto, tem que pensar naquilo que é honesto. Tudo que é justo, é certo, é justo. Tudo que é puro, tem que ser puro aos olhos de Deus. Tudo que é amável, tem que trazer amor para mim, para a tua vida. Tudo que é de boa fama, tem que não trazer uma má fama, denegrir alguém, tem que edificar alguém. Se há uma virtude, ou seja, vai trazer uma virtude, há algum louvor, nisso, ele diz, nisso pensai. E ele complementa no 9, Paulo dizendo para a igreja de Filipos: o que de mim aprendestes e recebestes, vistes e ouviste, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então aqui está um segredo tremendo. Controlou o medo, não está em paz, troca o teu pensamento ruim, o teu pensamento de inquietação, aquele pensamento, só se troca um pensamento ruim por um pensamento bom, se eu fizer um esforço, se eu me aquietar e eu mudar o pensamento. Porque muitas vezes nós chamamos a tragédia para dentro da nossa casa, vai acontecer isso, e somos profeta do mal. Então, para um pouquinho, nós somos cristãos, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo. Começa a ocupar a tua mente. Não, peraí, está errado. Meu Deus é um Deus de vitória. Pensa no que é honesto,
Pensa no que é justo, no que é verdadeiro, no que é amável, no que traz boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, também diz assim, em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas olha só que interessante, nessa ordem mesmo: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Comida e bebida são coisas palpáveis que a gente toca, materiais, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, não. Deus te justifica para você ter essa paz em Cristo, para você se alegrar, não uma alegria comum, mas uma alegria no Espírito Santo, aleluia. Então a primeira coisa é perder o medo. A segunda coisa, quando você já orou, já buscou, já fez tudo que ia fazer antes, aquieta-te, deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar contigo. Muda o teu pensamento, começa a crer, a pensar nas promessas. E para ouvir Deus, a maioria das vezes é preciso calar. Muitas vezes nós vamos na oração, na vigília, a gente ora e não deixa Deus falar conosco. É bom orar, claro, nós temos que orar. Mas há momentos de uma vigília que eu digo: Senhor, eu orei, e agora, Senhor, eu quero estar sensível à Tua voz. Fala comigo. E eu fico quietinho. E às vezes Deus, nesse momento, Ele fala contigo. Porque com Deus é um diálogo, a oração, né? Eu falo e Deus responde. Geralmente Deus fala na palavra, é que é o mais comum. Mas pode acontecer Deus te falar no teu coração, falar no teu ouvido, mas geralmente na palavra Ele responde a tua oração. Então, aquieta-te. A palavra dessa noite, nesse momento é: está difícil, não sei o que fazer? Controla o medo e aquieta-te. A terceira coisa é crer e continuar crendo. Deus nunca promete algo que não possa cumprir. Eu posso te prometer algo e talvez não consiga cumprir. Não é porque eu não queira fazer, porque talvez eu não consiga mesmo. Mas se Deus falou, vai cumprir. Porque crer e continuar crendo. Quando Moisés tocou com a vara naquele mar vermelho, o mar se abriu. Mas quem foi o primeiro? Eu não sei. Claro que viram os egípcios, talvez disse: eu vou, né? Se eu morrer, eu morro aqui pelo menos afogado. Não. Mas alguém teve que ir. E ficou um muro à direita e um muro à esquerda. Imagine o tamanho. Eu não sei o tamanho desse muro, mas imagine. Alguns chegam, arriscam a dizer, às vezes, a altura de um muro à direita e um muro à esquerda. Eu já vi até documentários que ali, naquele local eles atravessaram era um pouco mais alto, e exatamente atravessaram no lugar como se fosse uma estrada, mas mesmo assim, claro que eles iam morrer afogados, porque a altura de um lado é de 100 e poucos metros, a outro 200, e ali parece que era 40, alguma coisa assim. Já vi dados assim, de pesquisadores falando, mas mesmo assim, que fosse 40, que fosse 50, que fosse 10, que fosse 2, morreria afogado, né? E eles creram e continuaram crendo. Eu imagino aquela galera, aquele pessoal andando e olhando para o lado: se é muro mesmo, eu não vou nem tocar, né? Porque se isso cai, né? Se eu boto o dedo e cai. Mas Deus, Ele fez. Então, quando você começa a crer, não é crer uma vez só. Nós temos que crer sempre. Porque hoje Deus me deu um milagre, agora não sei se vai fazer amanhã. Nós somos assim. Deus, Ele começa todo dia a trabalhar na minha e na tua fé. Então nós temos que crer e continuar crendo. A palavra de Deus fala em Jeremias capítulo 1, no versículo 12, que Ele vela por cumprir a palavra de Deus. O mais interessado em cumprir a sua palavra é Deus. Se você é obediente, se você está fazendo tudo certo, fique tranquilo. Faça a sua parte, que Deus, Ele é fiel e justo para fazer a dele. E a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 13, algo fantástico, algo para nos acalentar o coração. Ainda que sejamos infiéis, ainda que erramos, pisamos na bola, Ele, falando de Deus, é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, que é a palavra. Se Ele diz que Ele vai te perdoar, Ele é advogado, Ele vai ser
o advogado da minha e da tua causa. Você errou, eu errei, mas Ele diz: olha aqui a minha mão, eu morri por eles, porque eu sou o Deus deles, e não importa se eles erraram, o que importa é que eu amo eles, e ponto final, e eu estou disposto a morrer de novo, se fosse o caso. Aleluia. Ele é fiel, Ele não pode negar o seu sacrifício. Alabachui de Caimaraias. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. A Bíblia também fala, e eu amo mergulhar na palavra, porque cada vez que você olha um versículo, parece que ele se apresenta diferente para você, porque o próprio Deus na palavra, Ele se apresentando, dizendo: olha, Sérgio, eu falei contigo nessa maneira, mas agora eu quero te mostrar outra coisa na palavra. O salmista dizia, né? Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 119, 111, né? 119, 11. O 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés e luz, lâmpada para o meu caminho e luz para os meus pés é a tua palavra. Tem um tremendo que Isaías fala em Isaías 55, 10 e 11, que esse é para nós não esquecer nunca mais. Assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não tornam, sem antes regar a terra, fazer brotar, produzir, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará vazia, mas antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Se Deus falou para ti, há uma palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Esse é o Deus que eu e você servimos. Vai prosperar essa palavra na tua vida. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz assim, ó: nada, quando é nada, podemos contra a verdade, senão pela verdade. A palavra de Deus é uma verdade na minha e na sua vida. E Deus não espera que nós sejamos perfeitos. Deus espera que nós buscamos a perfeição. Glória a Deus. Então, primeira coisa, controlar o medo. Segunda coisa, quietar. Terceira coisa, um processo de fé, crer e continuar crendo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E aquele que se aproxima de Deus, ou seja, quer chegar perto de Deus, é necessário. Olha que palavra forte, né? O que é algo necessário? O que precisa mesmo, senão não adianta. Olha, isso aqui, o Jefferson, é necessário para que eu toque que tenha som. É necessário. É necessário que quem você crê que Ele é galardoador daqueles que buscam. Então, se eu creio em Deus e eu não creio que Ele vai me dar o meu galardão, a minha recompensa, a fé vai ser ineficaz. Então é necessário que eu creia que Deus quer me abençoar, está disposto a me abençoar. É necessário. Então, terceira coisa, crer e continuar crendo. Quarta coisa, entender que a minha e a tua luta